Romário, baixinho Romário. Ele diz que te respeita muito, mas que ele é melhor que você. E pra você, Ronaldo, quem é melhor? E não vale ficar em cima do muro. Romário ou Ronaldo? Que pressão, rapaz. Cara, não dá pra. Assim, o Romário tem aquele jeito dele, Marrento. marrento. Eu não consigo ser assim, apesar de ter copiado muito ele no início da minha carreira em tudo. Eu copiava o Romário, assim, até nas declarações. Eu lembro que eu falava, eu vou fazer 30 gols. Eu cheguei no PSV da Holanda falando que nem ele chegou lá falando que ia fazer 30 gols. Aí cheguei lá e fiz. Aí fui pro Barcelona, ele tinha ido pro Barcelona também e falou a mesma coisa, e ele fez, e eu fui lá, falei e fiz. Aí depois dali eu nunca mais falei. Eu falei, cara, esse não sou eu, na verdade, né? É o jeito dele. Eu achava legal, cresci vendo o Romário, né? E o Romário é uma referência para mim muito grande. E eu falo que ele não sabe, mas que ele me ajudou muito na minha evolução, porque eu aprendi muito com ele. Na Copa de 94, eu observava ele assim, 24 horas por dia, os meus olhos eram vidrados por ele. Eu observava como ele tomava o café, se era com açúcar, adoçante, como é que ele amarrava a chuteira, como é que ele se vestia, como é que ele treinava. Mas assim, para dizer que eu observava Mas muito ele era ele. de ficar em casa, descansando à noite, ele ficava em casa. Bom, vamos voltar na pergunta. Não, porque eu fugi uma vez na concentração, foi com ele. E aí eu já dei uma entrevista falando sobre isso e não foi. Essa história é legal, mas não é Mas novidade que mais. E aí no dia seguinte, ele acostumado a sair e tal, ele voou no treino. Cara, eu tava morto no treino. Quase que eu vou pro banco por causa disso. Eu falei, cara, nunca mais vou fazer isso. Aí, assim, mas voltando à tua pergunta para tentar ser claro e não ficar em cima do muro, é assim, é muito difícil uma comparação de dois jogadores, porque podem ter muitos critérios. Por exemplo, dentro da área pode ser um critério, fora da área pode ser outro, de cabeça pode ser um, chutar com a esquerda pode ser outro. Tem muitos critérios aí para ser discutido para a gente chegar a uma decisão. Eu digo o seguinte, o Romário foi brabíssimo, foi uma referência de centroavante para mim. Mas o Romário, assim, era uma coisa de louco, era uma inspiração. Mas eu não sei te dizer se eu fui melhor do que ele ou se ele foi melhor do que eu. O marketing dele, para ele, é muito bom, mas eu, sinceramente, assim, tem muita coisa que eu fiz melhor do que ele e teve muita coisa que ele fez que era melhor do que eu. Pô, o gol de biquinho da semifinal Turquia. contra a Turquia. Turquia. Cara, eu vi o Romário fazer centenas daquele gol de Fazia biquinho. muito biquinho. Fazia muito bem. Isso vem do futsal. Eu também vim do futsal. Eu aprendi a chutar de bico quando eu era garoto. Mas eu via ele fazendo isso no campo. E antes de ver ele fazendo no campo, eu não sabia que ia funcionar. Então isso me inspirou. E o chute de bico, ele vem porque ele surpreende. E pega velocidade, né? Ele pega uma velocidade maior do que a de chapa. Agora, o desafio é você manter essa bola reta ali, baixinha, né? E o Porque goleiro não espera, né? não Ele dá espera, um biquinho. não espera, não Sai espera. muito Por rápido. isso que a bola entrou, porque na hora que ele pulou, a bola já estava passando. Ele até toca, Já mas foi. já. Então eu acho que eu te respondi assim, não respondi, mas eu amplifiquei a tua dúvida para vários critérios, para porque você hoje- pensar hoje- em que, aonde, hoje- como. Agora ele ficou com mais dúvida ainda. Não, é porque Essa que é a maravilha de ser brasileiro. A gente tem tantos. Uma isso que é coleção. importante. Não precisa ter o melhor, nós temos muitos. muitos bons, né? Não, mas isso é bacana pro torcedor, realmente. Essa discussão é É. gostosa, né? Mas pra Mas pro gente. jogador Mas o Mário fala mesmo do jeito que ele quiser, ele tem licença poética para falar. Eu prefiro você. Bom, tem muita gente Ah, que vai isso aí preferir a mim e muita gente vai preferir ele. Mas, assim, o Romário um dos maiores Não, pô, que eu Romário vi, sem dúvida.